Amém, queridos. Abram suas Bíblias no Salmo de número 30. Este é o último salmo que eu vou tratar por hora. Provavelmente, na próxima vez que eu estiver pregando, eu vou entrar em outra série, em outro livro, tá? Então, hoje é o Salmo 30. Eu queria parar no Salmo 29, mas a minha esposa tem toque, e aí ela está amarrada em nome de Jesus. No livro da Descontradizendo, tinha, acho que era, 589 contradições. Ela falou, não, senhor, você pode arrumar mais uma contradição para terminar em 590, senão ela não ia nem ler. Amém, queridos? Então, no Salmo do número 30, o título dessa pregação é O Deus da Esperança. Vamos orar mais uma vez. Deus, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor e aquele que nos ama. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por nos amar, obrigado por Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Obrigado. Obrigado porque, apesar de nós mesmos, o Senhor habita em cada um de nós, por meio do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado, e todo o véu foi rasgado, toda a culpa foi tirada, todo a nossa condenação que estava sobre nós foi colocada sobre Ti naquele dia. Obrigado, Jesus, porque você é nossa única esperança. Em Teu nome que eu oro. Amém. A palavra esperança, no dicionário, ela significa sentimento, na parte de sentimento e ação, é a crença de que dias melhores são possíveis, encorajando a tomada de atitude no presente. Eu acho que cada um de nós já passou por momentos em que talvez a questão da esperança tenha sido um desafio. Acreditar que algumas situações pudessem ser alteradas. E eu passei por momentos na minha vida em que eu perdi a esperança. E vários momentos, na verdade, passei na minha vida em que eu perdi a esperança para certas situações na vida. Uma delas foi quando eu passei pela síndrome de pânico, e especialmente quando eu ia dormir, né, a gente vai falar bastante a respeito dessa questão, inclusive da noite, especialmente quando eu ia dormir, aí o bicho pegava para o meu lado, né, porque era a hora em que eu precisava desacelerar, mas a mente fazia justamente o caminho contrário, né? Era quando ela girava ali o velocímetro da mente e do coração, e eu escutava literalmente o meu coração assim, dum 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 dum. E aí acionava diversos gatilhos. Então, diversas vezes eu orava. Para vocês terem uma ideia, teve gente que veio na Gólgota expulsar demônio de mim, porque achava que eu estava endemoniado. Verdade, naquela época. Então, eu achava que eu nunca mais ia ter uma vida normal, que eu nunca mais ia passar um dia sem ter a necessidade de tomar um Rivotril para conseguir dormir, por exemplo, né? E fiquei 2 anos no processo tomando uma medicação. E aí, é até interessante eu entrar nesse assunto, queridos, porque eu acho que tem pessoas que, quando eu falo, não sei, eu acho que aquilo que eu falo não é, muitas vezes, tomado de uma maneira como deve ser tomada. Por que eu estou falando isso? Porque semana passada, eu escutei de uma pessoa falando que uma pessoa que olha para essa questão de tomar uma medicação, ou até mesmo consultar e fazer uma terapia, por exemplo, como uma coisa de gente maluca, por exemplo, né? Então, a pessoa está com depressão. Você está com depressão? Não, estou dizendo que eu estou louco.
Não, eu não sou louco. Ô, você precisava ir num psicólogo. Não, eu não sou louco. Então, essas questões de conceitos que se haviam lá nos anos 80, a respeito de psicologia, a respeito de psiquiatria, de que isso era coisa para gente louca, essas coisas já passou o tempo, né? Já passou o tempo de ter gente que ainda pensa assim. Sério, gente. Aí, quando eu ouvi que uma pessoa daqui de dentro pensa assim, eu fico, cara, mas onde essa pessoa estava quando eu falei do meu próprio relato, de quantas pessoas que a gente trata e lida aqui dentro, e o nosso conselho sempre é em relação a isso, né, de que não olhe essas questões com esses olhos, entende? Isso é coisa de gente ignorante, queridos, de verdade. O psiquiatra é alguém que cursou a faculdade de medicina. Então, a psiquiatria não é Búzios, a psiquiatria não é Cristais. Um psiquiatra é alguém que estuda, de fato, estuda a medicação, né, para ajudar nas sinapses do cérebro, porque às vezes o cérebro não funciona direito como deve funcionar. Então, tem coisas aqui que precisa tomar um remedinho ali, para que as conexões aconteçam, para que você, então, consiga lidar com as questões, muitas vezes, que você está vivendo. Entende? Então, a gente tem... Quantas vezes eu lidei com pessoas assim, não quero tomar, não quero tomar, não quero tomar, e pensa assim, que orando aquilo vai funcionar, né? E, mais uma vez, eu falo, o Deus que eu creio, e que essa comunidade crê, é um Deus que não tem medo de que o milagre seja verificável. O que eu quero dizer com isso? Sabe, quando eu parei de tomar remédio do meu psiquiatra, quando ele falou assim, pode parar. Pode parar. Agora você não precisa mais, está tudo certo. Pronto, parei. Em momento algum, eu provei Deus. E falei assim, Deus, não, Deus vai me curar, e aí paro de tomar. Entende? A gente teve uma história, teve uma tragédia na história dessa igreja, que eu vou falar aqui, porque é muito bom falar dessas coisas. Nós tínhamos um menino chamado Marcos, que ele era de uma outra denominação, dessas igrejas neopentecostais, que eu não vou citar o nome já é queimado, mas não vou citar igual, vai que tem processo aí, né? Mas esse cara, ele ia nessa comunidade, e ele tinha esquizofrenia. Então, assim, ele tomava medicação para esquizofrenia, então ele ia, tomava essa medicação e estava tudo certo. Então, às vezes, ele ia na Gólgota, né? Fazia uma visita na Gólgota e tal, mas ele era dessa igreja. E aí, volta e meia, ele aparecia para mim lá, posso conversar com você? Posso. Cara, eu estou vendo, né, espíritos, estou vendo umas coisas aqui, cara, né? Eu sabia do quadro dele, e falei assim, tá, mas, Marcos, você está tomando medicação? Ele, não. Mas por que você não está tomando medicação? Porque eu fui lá na minha igreja, e aí falaram que Deus só ia curar ele se ele parasse de tomar medicação. Então, esse é o Deus que eu não creio. Entende? Deus não tem medo de ser verificado. Quando que eu sei que Deus me curou? Quando o médico falou, olha, você está curado. Quando o cara estava lá com lepra, o que Jesus fez? Falou para ele, vai lá para o sacerdote. Quando o sacerdote disser que você está curado, você está curado. E você vai para casa. E foi o que o cara fez, chegou lá, verificou que estava curado e foi para casa. Moral da história, numa dessas de parar de tomar a medicação, o que aconteceu? Ele estava ali no centro de Curitiba, num estúdio de tatuagem de uma pessoa que era membro dessa comunidade, se jogou do 5º andar, no momento em que não estava medicado, e tirou a própria vida. Entende? Então, assim, é muita irresponsabilidade de qualquer pessoa aqui dessa comunidade falar esse tipo de besteira. Amém? Nunca diga para ninguém aqui dentro assim, olha, você tem que ter fé e parar de tomar, sabe? Eu repreendo isso em nome de Jesus, tá bom? Você não fala para um diabético, pare de tomar remédio. Amém? Você não fala para quem quer que seja que está tomando uma medicação que está ajudando a trazer um pouco de equilíbrio, um pouco de qualidade de vida para essa pessoa, que essa pessoa precisa ter fé e parar de tomar um remédio. Ore por essa pessoa, ore para que Deus trate
a vida dela até o ponto em que o psiquiatra vai dizer, olha, você está liberado. Porque o psiquiatra vai chegar a um ponto em que ele vai desmamando, a gente fala, né? Vai tirando a medicação para verificar se a pessoa tem condições de viver sem a medicação. Amém? Porque, queridos, com depressão, com essas doenças não se brinca. O suicídio é uma coisa verdadeira, real e possível até para aqueles que creem. Vocês entenderam isso? Que até para aqueles que creem, isso é possível. Então, eu vi uma live esses dias de um pastor aí, que é um desses influencers aí, com milhares de pessoas seguindo ele, que ele falou isso, e eu vou voltar a falar. Quando uma pessoa que é influenciada por esse tipo de palhaçada, se uma pessoa se mata, eu creio que essa pessoa tinha que ir para a cadeia, a pessoa que fala esse tipo de besteira, sabe? Nesse quesito, eu acredito que esse tipo de responsabilidade tem que ser colocado sobre aquele que fala esse tipo de coisa. Amém? Nós temos vários casos. Teve um caso nos Estados Unidos, onde o casal foi preso, porque o filho era diabético, e também fazia parte dessas comunidades, e também, olha, você tem que crer e tal, e parar de dar a medicação, né, as injeções de insulina para a criança, e a criança foi piorando, não, vocês têm que ter fé, vocês têm que ter fé. Deram a insulina, a criança melhorou, não, mas aí Deus não vai curar a criança. Vocês têm que esperar a criança ser curada. E aí pararam de dar injeção na criança, moral da história, a criança morreu. A criança morreu, e aí, o que faz? Daí a liderança, os pastores não sabiam o que fazer com aquela situação. Os pais continuaram na fé, na crença que Deus tinha algo mais poderoso para fazer. Na hora do velório, tentaram orar pela criança, e a criança não ressuscitou. Foram para o cemitério, acharam que no cemitério iam ressuscitar a criança, e a criança não ressuscitou. 3 dias depois, queriam abrir o túmulo da criança para ressuscitar a criança, e a criança não ressuscitou. Moral da história, os pais foram para a cadeia, e o pastor que falou aquela idiotice, não. Entende? Então, eu não sei porque eu estou falando isso, mas porque me irritou muito aquilo que eu ouvi semana passada. Eu fiquei muito irritado. Falei, mas quem que é o ignorante aqui dentro que ainda pensa assim? Entende? Amém? Certo? Amém? Por isso eu não vou pedir perdão lá no grupo, não, tá bom? Pode ter certeza. Certo? Não vou mandar áudiozinho pedindo perdão, coisa nenhuma. Amém, queridos? Então, a esperança, muitas vezes, ela nos foge. Ela nos foge, né? Ela deixa, em certos momentos, quando a nossa mente ela entra num processo de crise tão grande, em que muitas vezes a gente pode perder a esperança. E esse texto ele vai falar um pouco sobre isso. Então, no verso 1, queridos, começando o texto propriamente, Davi fala assim, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Então, a primeira coisa que acho interessante aqui nesse texto é que quando Davi fala, eu te exaltarei. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre esse processo de exaltar a Deus é que Deus não precisa ser exaltado. Por quê? Porque Deus já se assenta exaltado acima de tudo e de todos, de toda a criação. Então, não há um lugar maior ainda, acima de onde Ele está, para que a gente possa exaltar Ele ainda mais acima de onde Ele já está. Amém? E a questão de exaltado não tem a ver com altura, porque Deus é o centro de todas as coisas. Tudo está em volta. Então, nós não temos um norte, um chão para olhar e dizer que Deus está numa posição. Esse exaltado tem outra questão, mas não tem a ver com altura. Amém? Não tem a ver com subir, mas tem a ver com outra coisa. Então, exaltado não tem a ver com uma altura, e sim com uma posição. Então, exaltar a Deus é colocá-lo na posição, é reconhecê-lo na posição em que ele se encontra. Amém? Isso é exaltar a Deus. Quando eu exalto a Deus na minha vida, quando eu reconheço na minha vida a posição que Ele ocupa na minha vida e em toda a criação. Então, quando Davi diz
que exaltará a Deus, ele está fazendo uma confissão que envolve 3 aspectos, queridos. Primeiro, que ele reconhece a posição de Deus, que não há nenhum outro Deus, não há outro Criador, não há outro que o proteja, não há outro que governa de modo soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, Deus, nesse aspecto, Deus é exaltado acima de tudo. Não há nada que se compare a Ele. Tanto que quando a gente fala o inimigo é meu e teu, não dele. Deus não tem inimigos. Não no quesito em que algo ameace a sua soberania, que algo ameace a sua posição, que algo ameace a sua pessoa. Nós sim temos. Nós temos inimigos, que pode ser, né, o mundo, pode ser o diabo, pode ser a nossa carne. Pode ser isso. Mas Deus não. Deus não tem um inimigo. Não nesse sentido. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos num processo de inimizade contra Deus. E hoje nos encontramos na posição de amigos de Deus. Amigos de Deus. Amizade é uma coisa legal, né? Eu acho que eu sempre falo para o Gabriel, porque o Gabriel não tem irmãos, e eu falo para ele que na minha experiência, como alguém que tem 4 irmãos, literalmente para mim, aquele texto que fala amigos que são mais chegados do que irmãos, essa é uma realidade na minha vida. Sério. Porque a diferença de idade é muito grande, então, quem foram os meus amigos? Foram os caras que se criaram comigo na rua. Antes de vir aqui, estava assistindo o Aquiles tocar aqui numa loja de instrumentos, estava lá conversando, com ele antes do show. Aí, durante o show, ele me apresentou, falou, olha, queria apresentar meu amigo, o Pipe, tal, que começou comigo lá, tal. Então, esses são meus amigos, os caras que começaram comigo. Aí tem os amigos do começo da caminhada com Deus. Daí tem os amigos que a gente forma aqui dentro, que são aqueles com quem a gente tem um relacionamento, uma amizade. Então, isso é amizade. Então, no processo com Deus é a mesma coisa. Antes a gente tinha uma inimizade com Deus, agora nós somos amigos de Deus. A segunda coisa que Davi exalta a Deus é que não somente Deus está assentado e é exaltado sobre tudo, mas que, do mesmo modo, no seu mundo interno, no homem interior, Deus se assenta exaltado acima de tudo em sua vida. Então, isso também é reconhecer a posição de Deus. Então, não somente Deus está lá no trono, mas é importante a gente entender que o trono de Deus, aonde Ele está sentado, também precisa ser recolocado, reposicionado aqui dentro de nós. Reconhecê-lo como rei da nossa vida. Reconhecer que aqui dentro do nosso coração existe um trono que precisa ter Ele assentado na nossa vida. Ao invés de nós mesmos, ao invés das nossas ambições pessoais que não estão coligadas aos projetos de Deus para nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Então, Davi também está reconhecendo isso, que Jesus, Deus, também se assenta no seu trono, no trono do seu coração. Amém? E aqui ele também deve ser exaltado por meio da nossa vida. E a terceira coisa pela qual ele exalta o Senhor é porque foi o Senhor que o reergueu quando ele estava caído. Então, a outra coisa que ele reconhece é que não é pela força dele, não é pelos seus esforços, mas é o próprio Deus que o move, é o próprio Deus que o reergue, é o próprio Deus que o protege na sua vida. Então, todo o reconhecimento, olha só de Davi, ele reconhece que existe alguém que governa todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Que não há nada que foge ou que sai debaixo da sua soberania como regente de todas as coisas. Existe um trono, meus queridos, no centro de todas as coisas, e tem um cordeiro assentado no meio do trono, que governa sobre tudo e sobre todos. Que a nossa fé jamais deixe de reconhecer que o nosso Deus é o único que está sentado no trono,
reinando sobre tudo e sobre todos. Mas esse trono também precisa ser transportado para dentro do nosso coração. E em reconhecimento a esse Deus soberano e que habita no nosso coração, nós sabemos que toda a nossa força, todo o bem que há em nós, é fruto da sua graça na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu acho muito legal em Paulo, né? Porque Paulo, a gente tem a tendência, né? Porque nós viemos depois dele, a gente tem a tendência de olhar para Paulo, e para mim, ele é o maior dos apóstolos. Tem gente que prefere Pedro, tem gente que prefere João, né? Tem gente que prefere Tiago, o pessoal que é mais da lei aí prefere o Tiago, né? Os advogados e o Maia gostam do Tiago, né, Maia? O pessoal gosta do Tiago, né? Mas olha, eu sou fã do Paulo, né? Paulo para mim é o maior dos apóstolos. Mas esse reconhecimento que nós temos de Paulo, a igreja primitiva não tinha. Acho que foi na série em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, onde eu falei sobre isso, né? Sobre como alguns viam o apóstolo Paulo, né? Para eles, Paulo era um problema. Para muita gente ali, Paulo era um problema. Mas para nós, não. Mas olhando para isso, eu olho para a vida de Paulo, assim, então eu sou fã de carteirinha de Paulo, mas eu acho legal a forma como Paulo se enxerga. Ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos. Ele fala o contrário, ele fala assim, eu era o pior deles. Ele reconhece que ele não é nada, se não fosse a graça. Ele abre o coração, fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas aquele mal desgraçado, esse eu faço. E faço com facinho. Né? Então, ele percebe as lutas e os conflitos dentro dele. Então, ele olha e ele fala assim, olha, porque em mim, e isso eu acho o máximo nele, ele fala assim, em mim não habita bem algum. Olha que lindo isso. Então, se reconhecer como um pecador é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter dentro da revelação da graça na nossa vida. Se ver como o miserável ser que nós somos, pecadores que somos, e o quanto nós somos desesperados pela graça de Deus na nossa vida. E para Paulo era isso, por isso que ele é o apóstolo da graça. Né? Por isso que ele era reconhecidamente o apóstolo da graça, e por causa disso ele tinha uma grande dificuldade de que os judeus os vissem, né, com bons olhos. Porque o judeu ele estava muito apegado à questão da lei, das regras, né, da questão comportamental. Né, e aí vem Paulo e fala coisas assim que vão até mesmo confrontar os fundamentos, os alicerces sobre ao qual aquelas pessoas estavam fundamentadas. Né? Eles não entendiam muito esse negócio de graça. Né? Não somente eu, mas vários teólogos ousam dizer que se não fosse o apóstolo Paulo, talvez o cristianismo tinha ficado dentro do judaísmo ali. Talvez a coisa tinha ficado por ali mesmo e sei lá o que tinha acontecido. Né? Claro que Deus é soberano, né? Tanto que Deus falou assim, espera aí, esses aqui estão muito pegadinhos, deixa eu chamar um caboclo de fora ali. E pegou lá um perseguidor da igreja, um assassino. Um baixinho lá, dizia que ele era baixinho, careca, e disse que ele tinha a língua presa, e tinha mais uma coisa também, era meio tipo o Charles falando assim, né? Tipo o Romário falando. E às vezes eu falo uns nomes aqui, a galera fica boiando, não sabe do que se trata, né? Tinha uma pessoa aqui no nosso meio que tinha a língua presa. E tinha uma outra coisa que as pessoas falam também, diz que ele tinha uma rameleira crônica, cara. Então você imagina o cara ali falando com você, aquela ramela aqui grudada no zóio aqui, cara. Então assim, Paulo ele não tinha essa moral toda que nós pensamos que ele tinha, né? Mas ainda assim, né, para mim ele foi o grande apóstolo. E eu acho que a coisa que eu mais me identifico em Paulo é justamente isso, é esse reconhecimento. E por isso que eu amo Paulo. Eu amo Paulo porque a teologia de Paulo que foi fundamental para a minha vida. Né? Especialmente o livro de Gálatas, que para mim é o livro da graça. Para você entender a graça, você precisa ler Gálatas. Ler, reler, 20 vezes que seja. Para você entender a graça, você precisa ler.
Gálatas. E para você entender a salvação, você precisa ler Romanos, que é a carta da salvação. A carta da salvação, Romanos. A carta da graça, Gálatas. Amém? Amém? Carta da lei, Tiago. Daí você lê lá. Eu acho legal, porque Tiago é interessante, né? Porque algumas pessoas pensam ali que Tiago está querendo resgatar algumas coisas da lei, né? Porque Tiago ele fala assim, que a lei também não, as obras também não contribuem, né? Não somente a fé, mas também as obras também cooperam, né? Então as pessoas acham que quando Tiago está falando de obras, ele está falando da lei. E as obras que ele está falando aqui não tem nada a ver com lei, porque o próprio Tiago, na sua carta, ele fala assim: aquele que quiser viver pela lei, se pisar na bola. E um só ponto, Tiago fala, torna-se culpado de toda ela. Então, obviamente que Tiago não está falando da lei, está falando das obras. Do que ele está falando? De um cristão que tem uma vida infrutífera. É isso que ele está combatendo, né? E aí eu fico pensando, cara, aí as pessoas olham para a igreja primitiva, né, imaginam uma igreja perfeita, uma igreja sem pecados, uma igreja sem conflitos, uma igreja sem dificuldade, uma igreja sem fofoca. E aí você lê Tiago e ele fala assim, porque a língua, olha isso, ele já tem que tratar questões lá no começo da igreja que serviriam já naquele cristianismo primitivo ali, coisas que nós teríamos que ouvir durante todas as gerações até os dias de hoje, nas gerações que virão, porque as questões são sempre as mesmas, né? Por isso que eu não acredito que a política, a lei em si, ela é capaz de transformar a sociedade. Pode inventar a lei que quiser. Assassinato não é proibido? Continuam assistindo assassinatos? Lá vem o advogado querer me corrigir. Não, matar, digamos assim, na lei... eu não vou ficar me explicando, vocês entenderam. Roubar, então vamos para roubar. Matar, se quiser matar, mata. Mas, assim, roubar, por exemplo, né? Roubar é errado, né? É contra a lei? Roubar é contra a lei, digamos assim, né? Isso impede as pessoas de roubar? Não, né? A lei não impede o coração humano. A lei é incapaz de frear o coração humano. Ela pode inibir com as suas consequências, mas ela não impede. Nenhuma lei vai impedir um cara de estuprar uma mulher. O cara que tem a mente inclinada para esse tipo de coisa, não tem nada que o impeça. Nada. Assim como nada impede o ladrão, nada impede o assassino, nada impede o mentiroso. Nada, não pode criar a lei que for, né? Essas tentativas que, às vezes, o legislativo tem, só tem um jeito, para mim, de frear o coração humano. E ainda assim, é o Evangelho. Porque mesmo o Evangelho, que é aquele que muda a nossa natureza, literalmente, que transforma a nossa natureza, mesmo ele, a gente sabe muito bem como é que funciona, né? A gente viu isso uns domingos atrás aí, entendeu? Que o Espírito Santo teve uma luta ali para frear a gente. Eu só ficava escutando assim, né, as propostas. Eu estava com um anjinho desse tamanho aqui do meu lado, um satanás desse tamanho aqui nesse ombro aqui, ó. Entendeu? Os conselhos daqui eram grandes, né? Esse aqui, que você está falando? Né? Até eu tampava o ouvido, tinha hora assim, para não escutar direito as coisas. Mas é assim. Então, voltando para o texto. Então, é isso. Ele reconhece, Davi reconhece, então, aqui, que Deus também é exaltado e deve ser exaltado pela sua graça, pelo seu cuidado. Esse reconhecimento. Sentado no trono do meu coração, e aquele que merece todo o mérito, toda a glória, todo o louvor, pelas coisas com que Ele opera na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Amém? Fala assim, aleluia.
Pentecostalizem-se um pouquinho aí. Rode o manto um pouquinho, amém? Lá no verso 2, queridos, continuando, ele fala: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. E aqui nós temos essa grande questão, né, esse grande paradoxo, que alguns, às vezes, clamam a Deus e Deus socorre. Às vezes a gente clama a Deus e não temos a resposta segundo aquilo que a gente tinha como expectativa, né? Mas Davi aqui tem. Então, Davi, o contexto em que ele estava vivenciando aqui era um contexto de perseguição, provavelmente no tempo que Saul estava perseguindo ele, né? Saul tinha um ódio dele gratuito, então ele estava vivenciando essa perseguição, ao mesmo tempo em que ele estava experimentando na vida dele o livramento que Deus tinha para com ele. Não é fantástico ler as histórias do Antigo Testamento, né, cara, e ver a forma como Deus operava, como Deus livrava o seu povo, né? E são histórias que, ainda que façam parte daquele contexto, a gente sabe que ainda é o mesmo Deus e que Deus age na nossa vida da mesma forma. Amém? Deus ainda nos protege todos os dias, por mais que a gente não vê. Uma das coisas que nós temos que ser gratos, inclusive a Deus, é pelos milagres e livramentos aos quais a gente talvez jamais vai ter o mínimo conhecimento do que aconteceu na nossa vida. Imagine se nós pudéssemos ver Deus nos livrando de balas perdidas, de acidentes, pessoal de Colombo principalmente, tem, né, de bala perdida, essas coisas, né? De balas perdidas, de acidentes, de doenças, de tantas coisas. Queridos, não sei se o cara era um tio de alguém da Gólgota, ou alguém que ia na Gólgota, não lembro de onde que eu ouvi essa história, mas foi de dentro da Gólgota. Que o tio do cara estava de bicicleta, andando na rua, né, com a bicicleta, e aí o carro da frente freou bruscamente. E ele foi frear a bicicleta, freou com o freio da frente, da roda da frente. E ele, né, fez assim com a bicicleta e ele bateu a testa no para-choque do carro. Ele morreu na hora. Então, assim, a gente olha assim, pô, se eu morrer desse jeito, sério mesmo, eu vou chegar no céu, eu falei, qual que é, Jeová? Tanta morte, né? O David Pierce fala, né, que o maior medo dele é morrer engasgado como azeitona. Você morreu o grande evangelista David Pierce, engasgado como azeitona, né? Então, amém, queridos? Então, continuando, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Então, Davi aqui ele convoca todos para louvar e exaltar o santo nome do Senhor. Então, por que nós exaltamos Deus? Por que nós nos reunimos para louvar a Deus, né? Por que desde essa igreja começou, para a minha perspectiva, sempre foi assim, cara, eu ouvi tanto na minha vida, que a hora que ia começar a palavra, agora é o momento mais importante do culto. É o momento da pregação. Quem disse isso? Onde diz isso nas Escrituras? Que o momento mais importante do culto é o momento da palavra. Em nenhum lugar. Todo o culto, todos os momentos do culto são momentos importantíssimos no mesmo nível. Porque eu vim de uma denominação, queridos, que literalmente, no domingo à noite, o louvor era uma encheção de linguiça. Porque, não querendo julgar, julgando, eu via as pessoas, na hora que cantavam aqueles hinos históricos, os quais eu amo, gosto, não tenho nenhuma dificuldade com isso, mas eu pegava lá o meu inário lá e eu cantava urrando. Eu cantava aquilo concentrado no que eu estava cantando, amém. Agora, tinha gente que estava assim, mascando um chicletão, olhando para fora, entendeu? Outros estavam bocejando, dormindo na cadeira, não estavam nem aí para aquele momento que estava acontecendo, não via a hora de parar aquele negócio ali, entende? Porque entendia que o louvor é isso, entende? Claro que o louvor e a adoração,
A gente pode fazer. E aí, né, mais isso que eu vou falar agora, nem vou terminar essa frase. Deixa eu falar. Essa conversa assim, eu não preciso ir na igreja para louvar a Deus. Isso é conversa de gente que não abre a boca quando sai daqui. Amém? Certo? Duvido que em casa tira um tempinho lá de louvar a Deus, exaltar a Deus. É tudo migué, esse tipo de coisa. Se não louva o Senhor aqui dentro, nossa, deu uma adolescentada aqui na voz. Aqui, Agora fiquei com medo de continuar. Mas, se não louva o Senhor aqui dentro, né, até entendo que tem certas músicas que são mais, né, aqui o louvor é mais complicado, né, mas se não louva aqui, cara, duvido que se louve lá fora. No sentido de realmente parar, levantar as mãos e louvar a Deus, cantar. Né? Paulo fala, né, que haja entre vós hinos, cânticos e salmos, né, cânticos espirituais, hinos, salmodiando ao Senhor o tempo todo. Então, Paulo ele fala isso, nós temos que louvar o Senhor. E música faz parte disso tudo. Amém? Louvado seja Deus. Você já louvou o Senhor porque você faz parte de uma comunidade que, graças a Deus, tem bons músicos? Né? Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja que tem bons músicos. Não? Ih, pesado, ó. Ignoraram vocês. Porque eu conheço igrejas por aí, queridos, que sabem como é que é feito o louvor na igreja deles? Som mecânico. Pega lá o YouTube lá, coloca a música no YouTube, fica as músicas ali saindo na caixa, e ali, porque não tem um músico na igreja. A Thalita está perguntando. Amém? Então, Davi ele convoca as pessoas a exaltar a Deus. Lembra quando eu falei da questão de que Deus tem que estar ocupado, né, ocupar o trono do nosso coração? E o louvor e a adoração é algo íntimo, é algo que acontece aqui dentro do nosso coração. Assim como os anjos estão na presença do Senhor, os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos, né, os anciãos, as miríades e miríades daqueles que já estão com o Senhor, louvam o Senhor incessantemente, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Nós também somos convocados a essa adoração. Do tempo todo, convocar esse lugar de adoração dentro do nosso espírito, da nossa alma, das nossas mentes. Amém, queridos? Amém? No verso 5, olha, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Aleluia! Aleluia! Pensou se fosse o contrário? Já pensou se fosse o contrário? Que a sua ira dura a vida inteira, mas o seu favor dura um pouquinho. Graças a Deus que é o contrário, né? Que a ira de Deus para com aqueles com que Ele ama, Deus fica irritado com a gente? Com certeza, comigo Ele deve ficar irritado todo dia. Mas eu louvo a Ele, porque o favor dEle, a graça dEle é eterna. Amém? E aí ele continua dizendo assim, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E aí eu penso que Davi pode estar falando dele mesmo aqui, né? Talvez Davi esteja falando que houveram momentos na vida dele em que ele chorou, em que ele se via sendo perseguido pelos seus inimigos, tendo que fugir para todos os lados com os seus soldados, né, sob o risco de vida. E aí, por que não? Houve momentos em que Davi, quando ia dormir, aí que eu falei da questão da noite, porque especialmente a noite, ela tem esse poder, de não sei por qual razão, a noite tem esse poder de trazer sobre nós esse certo peso da dor, da angústia, da desesperança. E aí ele fala, olha, o choro pode durar a noite toda. Eu nunca chorei uma noite inteira, mas tem pessoas que sim.
E talvez não somente uma noite inteira, mas várias noites inteiras. Várias e várias noites inteiras. O Niltinho escreveu uma música com uma letra muito poderosa. É a minha música preferida do Metápolis. A letra dela diz assim: noite em claro, sem poder dormir. Angustiado, sem saber para onde ir. Querem que eu cante? Eu canto. Olha que eu canto melhor que o Borne, hein? Pô, vocês quebraram o clima aqui. Vou voltar aqui para o clima aqui. Vamos continuar com o Cid Moreira, então. Aqui. Noite em claro, sem poder dormir. Angustiado, sem saber para onde ir. Olhando para o céu, nenhuma estrela conseguia ver. Parecia que nunca mais ia amanhecer. Quando menos esperei, começou a clarear. E o sol, brilhando forte, dissipando toda a escuridão, trazendo esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Aleluia. Parabéns, Niltinho. E o Niltinho, às vezes que a gente conversou sobre essa música, ele escreveu isso no momento em que isso daqui era a realidade na vida dele. Em que o choro não era minutos, mas eram horas de dor, de sofrimento na alma, nas angústias, onde a esperança e a fé é bombardeada de todos os lados pelo momento em que a gente está vivenciando. No verso 6, ele continua dizendo: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. É interessante porque é bem isso, o momento em que a gente está passando pela desesperança, pela angústia, ou por esse choro, a sensação e o sentimento de que Deus está mudo, de que Deus não está nem aí para a gente, de que Deus deu as costas para a gente. E aí eu fico vendo Davi, passando por tudo que ele passou, vivendo esse momento de angústia, onde aquela perseguição não cessava, e ele não compreendia por que ele estava sendo perseguido por Saul. Falei, por que esse cara me odeia tanto? Por que esse cara tem raiva de mim? Por que esse cara me persegue? Então ele estava sofrendo um tipo de perseguição injusta, a qual ele nem sabia a razão e o porquê. E o cara odiava ele. O cara tinha raiva dele simplesmente porque ele existia e queria destruí-lo. Então ele estava vivenciando essa angústia, essas lutas diárias em que ele estava enfrentando. Então, em outros salmos eu já falei que o maior medo de Davi não era acerca dos seus inimigos, acerca de nada, mas o maior medo de Davi sempre foi perder Deus na sua vida. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Então, eu acho legal isso, né? Porque Davi, ele não era o tipo de pessoa por Deus não estar ouvindo, por Deus estar mudo, por Deus não estar respondendo, ele não chegava e dava de dedo na cara de Deus. Do contrário, isso o fazia se prostrar ainda mais, ele clamar a Deus por misericórdia. Ele falava, Deus, eu não sei por que você não está falando, mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque eu acho que às vezes a gente fecha as portas da misericórdia de Deus e da graça de Deus na nossa vida por causa dessa postura nossa, muitas vezes arrogante diante do Senhor. Quando a gente olha para esses processos da falta, da resposta, e a gente começa a ficar indignado com Deus, bravo com Deus, e começar, às vezes, até falar com Deus de modo desrespeitoso. E ele fala, não, ele está ali e vivencia isso, mas ao mesmo tempo ele fala, eu clamei por misericórdia. E aí ele fala, se eu morrer, olha o quão poderoso é esse versículo. Se eu morrer, se eu descer a cova,
Que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Então ele olha assim: Senhor, eu não quero morrer, eu quero continuar vivo para te exaltar e glorificar o teu nome, ainda, apesar de tudo que eu vivencio na minha vida. Ele não troca, ele não faz nenhum tipo de vacilo, nenhum tipo de momento, ele negocia a sua vida como adorador, como alguém que nasceu para exaltar a Deus na sua vida. Então, se Deus responde ou não responde, se Deus age ou não age, se Deus livra ou não livra, isso em nenhum momento valida qualquer postura minha que seja contrária ao propósito pelo qual eu fui criado, de ser alguém que adora a Deus na nossa vida. A Deus, alguém que exalta a Deus pela sua posição como rei, aquele que ocupa o trono da minha vida, e aquele que está no controle absoluto da minha vida, haja, seja qual for a situação que eu vivencie. Amém, queridos? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. E aí, terminando, ele fala: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Havia uma coisa que acontecia no Antigo Testamento, especialmente, onde alguma tragédia, alguma coisa acontecia, era costume deles rasgarem as suas vestes e se cobrirem de cinza, de pó, por causa do momento da angústia que eles externavam, de alguma forma, colocavam para fora aquilo que estava aqui dentro, doendo, sofrendo, rasgado, rompido, aquilo se manifestava por meio das suas vestimentas. Mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Daí a segunda parte dessa música, Novo Amanhecer, do Metápolis, fala assim: talvez você esteja assim, vivendo em meio à escuridão, tentando encontrar a paz, a alegria para o teu coração. Mas tenha esperança, que o dia vai raiar. Se você acreditar, tudo pode mudar. E quando menos esperar, vai começar a clarear. E o sol brilhando forte, dissipando toda a escuridão, trazendo esperança. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos fechar nossos olhos, queridos. Eu não sei o que está acontecendo dentro de cada coração aqui dentro. Talvez você seja uma pessoa que entrou aqui nesse lugar nessa noite, cujo choro tem durado mais do que deveria. Alguém que talvez tenha perdido a esperança. Alguém que talvez acredite que os inimigos estão vencendo. Queria dizer nessa noite que o Senhor está te chamando. Te chamando para um tempo de esperança, um tempo de clamor por misericórdia. Um tempo para que você saia de toda essa escuridão. E que no fim de tudo, o teu choro, o teu pranto, se transforme em dança, em alegria. Que as vestes de luto se transformem em vestes de alegria. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos.
Nós te louvamos porque você está exaltado acima de tudo em seu trono. Nós te louvamos porque você ocupa a primazia do nosso coração. Nós te louvamos porque você é aquele que tem cuidado de nós. Obrigado por ser esse Deus cuja ira dura pouco tempo, mas cuja graça é eterna para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus e mais uma vez nós te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Espírito Santo. Aleluia.